Opa, quadro onde está chegando a União Recanto Clube, mas eu não vim para clube nadar. Eu vim conversar com um dos personagens mais sensacionais do Atlético, ex-volante Serginho. Já tá me esperando aqui, hein, velho? Cara, obrigado por receber a gente aqui, falar sobre seus novos projetos e carreira também. Eu que agradeço, né, Lucas? Seja bem-vindo ao URC, União Recanto Clube, onde desenvolvemos, né, iniciamos desenvolvendo um projeto aqui de equipe de competição de futsal para garotos de 8 anos. E vale ressaltar que, além disso, agradecimento, né, ao espaço, né, cedido pelo clube, União Recanto Clube, que é uma associação de moradores aqui do bairro do Santa Inês. Eu fui o idealizador, né, dessas crianças, desses meninos do ano de 2016, para a gente desenvolver a performance e a qualidade deles, assim, tanto tática como técnica, para um desenvolvimento aqui no futsal, num ginásio desse, para o seu objetivo maior, que são as equipes de competições de base dos clubes de Minas Gerais. E antes da resenha, galera, eu quero convidar você a se inscrever no canal Tempo Esportes. Você que está assistindo pelo canal Tempo, está aparecendo um card na sua tela para você acessar o canal Tempo Esportes. Lá, além da entrevista aqui na íntegra também, tem os cortes dessa entrevista e de outras do quadro Onde Está. E você que está querendo... tá com menos tempo para assistir a entrevista, aqui embaixo tem os capítulos, que são cada assunto do vídeo que a gente falou aqui, né? Então, se você tá ouvindo um assunto que você não quer, nesse momento, ver, você clica no capítulo e vê outros assuntos que ele vai falar de Neymar, vai falar de Galo, vai falar do projeto. Então, é só você clicar ali para selecionar qual capítulo, qual parte do vídeo você quer assistir primeiro. Serginho, eu queria te perguntar, a primeira coisa é sobre justamente essa mudança, essa transição. Você ainda não terminou a carreira como jogador, você está jogando ainda, a gente vai falar sobre seus planos como jogador de futebol ainda, mas você já está pensando no próximo passo, né? Está tirando a licença A da CBF para virar treinador e já está nesse projeto, né? Isso mesmo, ô Lucas. Já estou caminhando, né, para aposentadoria no futebol, né? Por mais que não é o que a gente quer nesse momento, mas a gente sabe que é um futuro bem próximo, a gente precisa, né, parar. Já estou dando encaminhamento, né? Já tirei a licença B de treinador da licença da CBF. A maioria dos atletas aqui jogam no campo, lá na Cidade do Galo. Isso. E aí você pegou esses meninos do Sub-8 ali e trouxe para cá para prepará-los para o futsal do Atlético, não é isso? Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, acho que todo atleta de campo, na idade dessas crianças de 8 até 12, 13 anos, eles precisam andar junto o futsal com o campo. Até porque no futsal, o atleta de futsal trabalhando aqui, ele consegue ter muitos contatos com a bola. A maioria do nosso elenco aqui, de 90 e poucos por cento, são jogadores hoje da base iniciação 8 do Atlético, para levar daqui para o Atlético para o campo e posteriormente para o ano que vem, onde nessas competições que eles viram iniciação 9, eles começam já a participar de campeonatos pelo futsal também. Na chegada do Ronaldinho no Atlético, no jogo contra o Palmeiras, sim, no Pacaembu, eu lembro que ele chega na semana, a gente recebe ele muito bem, trabalha, vai para o jogo contra o Palmeiras e no pós-jogo ele acaba se emocionando dentro do vestiário, falando que nunca tinha sido recebido por um grupo como ele foi pelo Atlético. E assim, porque é muito fácil você receber o Ronaldinho no Flamengo, no Barcelona, vindo da crescente que ele vinha no futebol, no Flamengo, no PSG, enfim, nesses outros clubes. E o Atlético acolhe o Ronaldinho no momento que ninguém queria. Acho que nenhum diretor de clube, naquele momento, queria trabalhar com o Ronaldinho, né? Os problemas que ele teve no Atlético, ele é acolhido pelo Calil, acolhido pelos atletas e acolhido pelo clube, pelo torcedor, que muitos ainda se desconfiavam. Chegou a chorar no vestiário. Então ele chega e chora no vestiário, se emociona, falando que nunca foi recebido assim. Então, assim... Foi aquele empate 2x2 contra o Palmeiras? 2x2 no Pacaembu. Serginho, então vamos falar sobre sua carreira também de jogador, né? Eu até queria te perguntar primeiro, tem um tempinho ainda de carreira aí, tem projetos, tem proposta chegando, como é que tá isso aí? Esse último ano eu disputei no Campeonato Mineiro pelo Democrata de Sete Lagoas, né? Começamos a competição muito bem, as duas por sinal, né? Que foi o módulo 2 do Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro.
no decorrer da competição, a gente sabe que seria muito difícil lidar com duas competições, onde você tem muito desgaste de viagem, jogo atrás de jogo, até um caso que aconteceu da gente jogar duas partidas no mesmo dia. Né? Caso inédito. Então, inédito, eu nunca tinha visto isso e nunca tinha presenciado também. Então, é a primeira vez na minha carreira. Cara, mas assim, eu quero prolongar talvez mais 1 ou 2 anos a minha carreira de atleta profissional, porque é o que eu vivi, né? Desde a minha infância, foi estar dentro dos gramados. Então, muitas pessoas que param de jogar futebol costumam falar para mim que no futebol você morre 2 vezes, né? Aliás, na vida de um atleta. Então, assim, essa primeira parada no futebol, onde a gente aposenta, eu creio que será muito difícil, por mais que a gente venha se preparando, mas você nunca está 100% preparado, porque é se deixar de fazer uma coisa que você mais fez na sua vida e ama fazer. Por volta ali de março, abril, né, onde começa o módulo 2, e eu quero priorizar aqui Minas. Eu quero disputar, né, se tiver a oportunidade de disputar o Campeonato Mineiro, por alguma equipe aqui, né, da primeira divisão. É o que eu quero, porque eu quero estar jogando futebol, mas eu quero também poder estar perto da minha família, porque onde eu fiquei muito longe da minha família, o futebol às vezes nos tira esse momento, né? A gente entrevistou o Werley mesmo, que comentou, tá aí aparecendo a entrevista com o Werley na sua tela, que comentou desse processo de transição do futebol, aí depois para um pouquinho e agora para ser treinador. Como que é para você essa experiência de viver na quadra, o preparo dos treinos, como que é essa experiência no dia a dia? Então, Lucas, eu que estou acostumado, né, vivenciei por mais de 20 anos da minha carreira nos gramados, né, e tá vindo para essa transição ainda, por mais que ainda quero desfrutar mais 1 ano aí do futebol dentro dos gramados, mas já me preparando para um pós-carreira. Eu que fui acostumado muito a executar o trabalho que os treinadores nos passavam, e hoje eu estou tendo que desenvolver esse trabalho para as crianças executar. Ali, né? É uma etapa, né, que eu não fui acostumado a isso. Então, assim, está sendo muito válido. Pena que é na quadra, né? Mas, assim, é um esporte diferente, né? Não deixa de ser futebol, mas querendo ou não, que a gente sabe que trabalha com 4 atletas dentro da quadra, mas que a gente vai desenvolvendo e vai criando mais a dificuldade para a gente aperfeiçoar e sempre estar aprendendo a dar um passo a mais para o pós-carreira. E um desses meninos aí é o Miguel, seu filho, né? Meu filho, cara, é muito difícil, né? A gente tá podendo trabalhar com o filho assim, mas assim, acho que ele tem esse privilégio de ter um pai que é atleta profissional de futebol, vivenciou tudo isso, talvez não com a idade dele, eu comecei um pouco mais tarde, com 10 para 11 anos, mas a gente ia poder já dar uns ensinamentos ali dentro das 4 linhas, né? Que não deixa de ser 4 linhas aqui, tanto o campo quanto o futsal. Então a gente poder passar um pouco da nossa experiência assim, e fico muito feliz de estar podendo participar do desenvolvimento até não só do meu filho, como todos eles que eu trato como todos os filhos, porque eu tenho um respeito, assim, uma admiração muito grande por todos os atletas que passam aqui comigo. Você já passou por vários clubes, né, Serginho? Mas quando a gente fala de Serginho, vem na cabeça Atlético. Foram quantos anos de Galo? Foram 10 anos de contrato e 7 anos atuando pelo Atlético. 7 anos atuando pelo Atlético. É muito tempo com o Atlético. Passou por outros clubes grandes também no Brasil, né? Mas, tipo o Vasco, por exemplo, que também tem sua história lá. Mas não tem como não falar de Atlético, né? Eu queria começar te perguntando sobre seu primeiro gol com a camisa do Atlético. Foi um golaço em 2008 contra o Atlético Paranaense, né? E também sobre um outro gol que acho que ficou muito marcado, foi contra o São Paulo, não sei se foi em 2009, no ano seguinte, né? Que também foi um golaço, também uma arrancada. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses 2 gols que marcaram muito sua carreira. Não foi um jogador de muitos gols, mas fez alguns bonitos, né? Eu costumo dizer pro torcedor que o meu gol é roubada de bola, né? Pro meu filho mesmo, que vem também seguindo, né, os sonhos como eu segui. Não fiz muitos gols, né? Não só com a camisa do Atlético, mas vale até frisar, quando se fala o Serginho, vem na memória o torcedor Atlético. E a minha também, por ser muitos anos com a camisa do Atlético, títulos marcantes, né? Com a camisa do Atlético, vale citar isso. E o torcedor lembra muito disso. Quando se fala do
do meu primeiro gol com a camisa do Atlético, assim, vem um filme na cabeça daquele sonho de criança, atleticano, né? Por se tratar aqui de... Eu sou nascido em Contagem, sim, então desde de sempre atleticano. Então você realizar um sonho, vestir a camisa do seu clube, profissional, e se fazer um gol no Mineirão lotado ainda, cara, assim, você vê que hoje, por se passar muitos anos, que a ficha cai. Um dos gols mais bonitos que eu fiz, esse com a camisa do Atlético, diante do Atlético Paranaense, sim, no Mineirão. Então, assim, ficou muito marcado na minha história e pro torcedor atleticano também. Você consegue descrever, para quem não lembra aí, pra molecada, o gol? Cara, eu lembro que eu pego uma bola quase no meio de campo, né? Arranco com ela, driblo uns 3 ali, até chegar na entrada da área, driblo o zagueiro, driblo o goleiro e faço com a perna esquerda. Golaço, hein? Um golaço ali que... Um volantão fazer um gol desse. Não é típico do Serginho, né? Eu fiz muitos gols, alguns gols na minha carreira mais de cabeça, sim, alguns gols mais batendo ali de fora da área. Então esse gol foi muito importante, por isso que marcou, né? Trazer para o torcedor também que o Serginho não era só roubada de bola, sabia jogar, sabia dar os dribles, então foi bacana. Em 2009, foi um ano muito bom e ao mesmo tempo frustrante para o Atlético, porque você tem um ano que a torcida do Atlético até então não sonhava com Libertadores e passou a sonhar com Libertadores a partir dali, de 2009. Brigando por título brasileiro, e teve aquele jogo contra o Flamengo, que é o que eu queria te perguntar. Primeiro sobre aquele ano de 2009, como foi, e segundo sobre aquele jogo contra o Flamengo, que a partir dali meio que não funcionou mais nada, e você inclusive se lesionou. Me lesionei naquele jogo. Como que foi aquele ano ali e esse jogo? O 2009, Lucas, a gente inicia um brasileiro, cara, fantástico, brigando sempre ali no topo da tabela, entre os primeiros ali, entre os 4, vamos dizer assim, e a gente chega até esse jogo do Flamengo, né, o Flamengo do Adriano, né, de alguns jogadores importantes, Petkovic, que tinha saído do Atlético, retornou ao Flamengo, né, nesse ano de 2009, jogou 2008 pelo Atlético. Sim. Então, assim, um elenco muito forte, mas a gente sonhava, assim como o torcedor, talvez uma Libertadores, e faltando umas 2, 3 rodadas, a gente sonharia, assim, também com o título. E o torcedor do Atlético, por se sofrer um pouco, né, nos anos que passaram, sonhou com esse momento ali. E vem aquele jogo do Flamengo, onde a gente toma um gol do Petkovic, né, de um gol olímpico, eu me lesiono, o Márcio Araújo também, que era um dos jogadores principais ali também, se lesionou nesse jogo. Então, a partir do jogo do Flamengo, acabou que o Atlético deu uma caída dentro da competição, onde não conseguimos classificar nem para Libertadores. O que aconteceu com o elenco? Teve briga, teve racha de elenco? Não. Infelizmente, talvez aquela derrota nos frustrou. Uhum. E acabou que a gente não conseguiu desempenhar mais o mesmo futebol que a gente vinha desempenhando nas rodadas que antecedeu esse jogo, e infelizmente terminamos a rodada, o campeonato, se eu não me engano, em 7º. Mas o elenco de 2013 a gente tinha muito mais problemas do que nesse de 2009. Só que em 2013 a gente se resolvia fora de campo, e dentro de campo era o que acontecia ali, que todo mundo via, que a união era fantástica. Esses problemas internos eram com o Ronaldinho ou era de relacionamento todo mundo mesmo? Eu não digo nem problema, né? Não precisa esconder de ninguém que o Ronaldinho tinha a vida, né, que ele tinha, mas dentro de campo ele sempre foi muito profissional. Quase foi mandado embora pelo Calil, inclusive. Tem esse problema que o grupo soube lidar e segurou o Ronaldinho naquele momento. Em 2012 ele é mandado embora pelo Alexandre Calil, e nós atletas acabou revertendo essa situação. Vocês foram buscar ele na casa dele? Não chegamos ao ponto de buscar em casa, mas ele já estava saindo do CT, né? Já tinha saído com os seus motoristas, e a gente para um treinamento ali que a gente estava fazendo um sábado que antecedeu ao jogo do Vasco, onde a gente brigava pela liderança. O Vasco brigava com a gente ali naquele momento, na rodada. Foi o jogo que ele destruiu tudo, né? E ele é mandado embora, a gente está treinando ali no campo 1 do Atlético, ele passa com seus motoristas no carro se despedindo. A gente se entendeu, o Leonardo Silva, que estava suspenso nesse jogo, machucado, não me lembro, não me recordo, vai até o campo e nos dá essa notícia. A gente para o treinamento no momento, o Júnior César liga para ele e pede para ele retornar ao clube, a gente pede uma reunião com o presidente e a gente acaba revertendo a situação de
dele ser dispensado do Atlético para continuar. Então o Kalil acaba nos depositando essa confiança e também nos dando essa responsabilidade que a partir daquele momento quem ia tomar conta do Ronaldinho no grupo seria nós atletas. Então você imagina esse peso. Eu queria te perguntar sobre um parceiro seu que a gente entrevistou, vai aparecer aí na tela também, que é o Heron. Eu queria te perguntar como que era a resenha também, se você lembra de alguma resenha com o Heron, com alguém da época de Atlético. O Heron contou uma resenha muito legal também, que ele foi te buscar e confundiu o nome da Renault, e não sabia ler direito. Essa resenha tá aí no canal, você pode acessar o link que tá na sua tela agora para assistir. Teve alguma resenha boa de Atlético com o Heron, alguma coisa que você acha legal? Com o Heron teve várias, tivemos várias. Andava muito ali, eu, o Heron, o Erley, o Lima, Renan Oliveira, né, o Hever também. E o Heron era um cara assim que todos os grupos queriam ter esse não só jogador, né? Sim. Como esse personagem. O Heron era um personagem pra gente. Assim, um irmão que eu fiz no futebol, a gente tem essa ligação até hoje, assim. E vivenciamos muitas coisas. Cara, eu lembro da primeira viagem do Heron. O primeiro jogo dele foi Atlético e Flamengo no Maracanã. O Maracanã lotado. Eu falo um Flamengo de Léo Moura, de Obina, de Angelim. Cara, de nomes assim marcantes. Em 2010, o Luxemburgo sobe o Heron para fazer esse jogo no Maracanã. Aí eu lembro que ele vai na poltrona assim, do meu lado, e no voo doméstico, não entendi naquele momento, a gente teve que preencher uma ficha, geralmente em voos internacionais, mas nesse voo doméstico teve isso, não sei porquê, e passou a ficha, a gente preencheu o nome, né, cadastro, cidade, tá, essas coisinhas, e eu lembro que ele preencheu assim, bem rápido, né, do meu lado assim, e deixou o Estado Civil em branco. Aí eu fui preenchendo e tal. Aí quando eu cheguei em Estado Civil, eu vi que o dele estava em branco, falei, não vou marcar também aqui não. E passei e fui para os próximos. E a aeromoça estava já para recolher o papel. E eu vi que ele ficava olhando meu papel, eu fui, sem ele ver, eu preenchi e virei. Sim. Virei assim de cabeça para baixo, assim, e ele tá aqui desesperado na poltrona, ele tava no meio, tentava olhar o da outra pessoa que eu não me recordo quem era, tentava olhar o meu, e a mulher chegando, uma poltrona na frente para pegar. Aí ele vira para mim e fala assim, me chama de Tchacutim. Ô Tchacutim, o que é esse negócio aqui de Estado Civil? Aí eu falei, sai, Estado Civil, o meu é casado. Aí ele foi e escreveu lá, namorando. Esse é o Heron que nos prega assim. Cara, e além e dessas a gente tem várias histórias do Heron. Teve um final de ano terrível em 2011, né? Foi um ano difícil, 2010, 11 foi um ano muito difícil para Cruzeiro e Atlético, sem a gente poder jogar no Mineirão. Acabou perdendo muito aquele fator mandante dentro de casa. Vem o 2011, a gente fez um campeonato não tão bom, né? O Mineiro, se eu não me engano, o Cruzeiro é campeão? Cruzeiro é campeão, a gente não inicia bem o Campeonato Mineiro. O Brasileiro, as duas equipes não iniciam bem. Na penúltima rodada, a gente livra de um possível rebaixamento, né? Sim. E o Cruzeiro, pegamos o Cruzeiro na última rodada, onde a gente se representa no jogo posterior ao Atlético Paranaense, que foi a penúltima rodada, numa quarta-feira para jogar um clássico no domingo, num clima que o Cuca já tinha nos passado, que o primeiro objetivo nosso, que era a permanência, a gente alcançando, a cobrança não seria tão pesada, a gente representaria num clima mais tranquilo, dias de folga, churrasco. Então a gente acabou que nessa semana que antecedeu o jogo do Cruzeiro, nós fizemos praticamente um treino no nível de competição. A cabeça do atleta, quando você não está focado no trabalho, cara, você não vai conseguir desempenhar bem. Então eu posso dizer que aquele resultado, né, frustrante que foi no último jogo contra o Cruzeiro, não foi só o jogo em si, não foi só o domingo, foi a semana toda que antecedeu o jogo. Então a gente, não só o Serginho, como todos os atletas que foram para aquele jogo, não foi com a cabeça focada para o jogo. Aí veio a reviravolta do Atlético, tudo em cima disso. Onde que a gente tinha um presidente, que para mim é um dos melhores presidentes que o Atlético já teve. Manteve todo mundo no time. Manteve todo mundo, né?
Saíram alguns, né? O Erley saíram uns... Mas o Erley sai no decorrer de 2012, Sim. Não sai na virada de ano. Então, ele permaneceu, se não os 100%, uns 95%, 98% do elenco, num resultado frustrante que foi no final de 2011, uma diretoria, um presidente permaneceu no time, todo mundo põe como louco. Né? A gente começa um campeonato mineiro com o torcedor não nos apoiando, não indo no estádio. E quando entrava no estádio, assistia o jogo de costas, virava as costas para o campo. Então você imagina como que foi. E a gente é campeão mineiro invicto. Então o torcedor já começou ali. Começa o brasileiro, chega, se eu não me engano, Leandro Donizete, Rafael Marques, Jô e Ronaldinho. A reviravolta começa em 2011, onde o torcedor não acreditava, o presidente acreditou na gente, o elenco deu a volta por cima e veio a cereja do bolo em 2013. Foi o 6-1 que foi a virada de chave. A virada de chave para o Atlético, eu costumo dizer que foi ali. E aí você está trabalhando com os meninos aqui, sub-8 e sub-9. Os meninos são bons de bola mesmo? O torcedor do Atlético pode ficar esperançoso com futuros craques surgindo? Ô Lucas, é difícil a gente ressaltar assim, né, paudar algum atleta em si, porque eles estão muito distantes, né, de se tornar um atleta profissional de futebol. Mas eu posso te garantir assim que não só do nosso trabalho, enfim, do Atlético em si no geral, essa geração de 2016, 2015, 2014, acho que vai vir muito forte, porque o que eu posso acompanhar com eles ali no dia a dia, não só no nosso trabalho aqui, mas nos treinamentos lá no Atlético, eu vejo que tem grandes jogadores de potencial ali que, se Deus quiser, vai suprir essa ausência de ídolo que a gente tem aqui hoje no Brasil. Como que foi o dia da chegada do Ronaldinho à Cidade do Galo? Porque ninguém estava sabendo. Ninguém. Como que foi? Você estava no CT já quando ele chegou? Na verdade, a gente teve uma folga no final de semana. Não me recordo muito bem, mas tivemos uma folga, uma rodada, o campeonato não teve rodada no final de semana. Representamos, na segunda ou na terça-feira, ao CT, cheio de repórter. Helicóptero sobrevoando o CT, cheio de repórter na portaria e sem saber o que era. Aí entra no CT o segurança Jorginho, estava ali próximo ao estacionamento, pergunta: Jorginho, que conversa é essa? Ele falou: verdade, o Ronaldinho está lá em cima no hotel com o Alexandre Calil. Você poder jogar com esse cara num videogame, ver essa pessoa jogando Copa do Mundo, sendo campeão mundial, sendo o melhor do mundo, você poder estar próximo a esse cara, foi um sonho realizado assim que eu acho que, em termos de profissão, foi o maior sonho realizado. Como que era o trato com ele no dia a dia? Era um cara tranquilo? Eu sei que ele não gostava muito de ir no vestiário, ia direto do treino para casa. Então, Lucas, a gente, quando encontra esse tipo de pessoa, a gente vê que a gente é minúsculo dentro do futebol. A gente espera um cara, né, ídolo como ele foi, melhor do mundo, cheio de vaidades, cheio de arrogância. E quando esse cara chega, totalmente diferente. Muitas das vezes ele se colocava inferior a gente. Após essa reunião, né, onde ele ia embora, já voltou para a concentração, a gente tinha um almoço, foi próximo meio-dia ali mais ou menos essa reunião, a gente tinha um almoço, e no domingo às 16 horas a gente tinha um jogo no Independência contra o Flamengo, contra o Vasco. A gente sai para servir ali no refeitório e lembro que ele está na minha frente, assim, com o prato para servir. Isso eu me recordo muito bem, que ele vira e fala assim, quando sai da reunião, vai servir, ele vira e fala assim: queria que esse jogo fosse hoje. Então você imagina, chega a arrepiar. Cara, aí ele faz o que ele fez. O Atlético vinha de 2011 numa derrota daquela do Cruzeiro, onde se tem a reviravolta e vem o mesmo grupo só chegando pontuais para o elenco para ser, como que eu falo? Aquele fenômeno que foi o Atlético. Seu fenômeno de 2012 e 13, entendeu? Então tem vai ser virar. Por que você resolveu sair, Serginho? Foi porque você perdeu espaço ali? Porque chegaram vários, Pierre, Donizete, Josué, tinha uma turma ali. E foi porque você perdeu o espaço ali no meio de campo ou foi porque o Cuca te colocava muito como lateral? Tem relação? Porque... Eu sempre busquei jogar. Indiferente de questão financeira, indiferente de idolatria, indiferente de reconhecimento, meu prazer era sempre estar dentro de campo jogando, sendo importante para o elenco.
E em 2013, eu acabo perdendo um pouco desse espaço na minha posição de origem, que era volante. E a posição que eu gosto e sempre gostei de jogar. E acabo sendo mais usado na posição de lateral direito, né? Respeito, lógico, longe de falar que, poxa, mas aí você não aceita uma reserva? Muito pelo contrário. Muitas das vezes que eu fiz um papel importante com a camisa do Atlético, algumas vezes saindo do banco de reserva, ou às vezes nem entrando e apoiando o time ali. Mas eu queria jogar. Tive alguns desentendimentos com o Cuca. Quando eu falo desentendimentos, não é briga nem nada, é simplesmente divergências de opiniões que eu não gostava e ele achava que eu seria importante ali. Você chegava a falar com ele? Falava, mas nunca chegava a falar que eu não jogaria. Sim. Que eu ajudaria, mas eu não estaria feliz 100%, satisfeito com a posição. E isso acontece e durante a competição eu tomo essa decisão de sair do Atlético e ir buscar novos ares, respirar novos ares, e assim foi para a minha ida para o Criciúma. Quero te perguntar também sobre Vasco, que você ficou o ano de 2015 no 2015. Vasco, né? Ainda você estava emprestado pelo Atlético? Ainda? Era do Atlético, emprestado. Você estava pesquisando, você fez 51 jogos, não sei se esse número é correto, mas 51 jogos pelo Vasco, num ano. Cara, esse é um jogo pra caramba. Hoje em dia o jogador faz 30 e poucos jogos e assim, já tá lesão e tudo, né? 51 jogos. Como que foi essa vivência no Vasco? Todo mundo fala que é um clube muito grande, mas naquela época já tinha problemas políticos muito fortes. Né? Naquela época a gente tinha o Eurico Miranda como presidente, né? Assim como o Alexandre Calil, para mim, são os dois que marcam na minha carreira. Era boa a relação com o Eurico? Muito boa. Com nós atletas, ele era um paizão, né? Cobrava quando tinha que cobrar. A gente tinha um respeito muito grande, mas ele era um paizão pra gente. E eu chego num Vasco em 2015, né? Vindo de uma Série B, né? Do acesso da Série B para a Série A, e de 12 anos que não conquistava o Campeonato Carioca, né? Então a gente acaba, eu falo que eu já chego no Vasco com o pé direito, disputando o Campeonato Carioca, a gente sendo campeão depois de 12 anos, né? E fazer esse número de jogos, né? Que nem eu me recordava. 51 é muito jogo. Eu lembro que a gente tinha mais ou menos em torno de 68 a 70 jogos no ano. Você fazer 51 jogos muita coisa. É muita coisa, assim. E de um clube, de uma camisa tão grandiosa e tão pesada que é do Vasco. Eu me recordo de alguns jogadores que passaram por lá, e aí eu quero te perguntar sobre cada um deles, você falar um pouco da relação, que é um pouco curioso. Sim. Eu acho que você jogou junto, por exemplo. Matheus Vital, que está no Cruzeiro hoje, ele começou ali mais ou menos. Você jogou com o Matheus Vital? Matheus Vital estava subindo naquele momento, né? E eu lembro que ele já tinha uma qualidade, né? Controle de bola dele. Controle de bola. E naquele momento quem jogava na função dele era o Nenê, e o próprio Nenê já elogiava ele bastante. Um garoto já subia naquele momento ali já preparado. O Nenê também, né? Nenê que estava ali. Nenê, eu tive com ele agora em dezembro, né, que a gente esteve fazendo, né, a licença B lá da CBF, de treinador, também. Ele fez também junto comigo, cara, depois de muitos anos, e assim, Nenê, cara, é um personagem, né, assim, um grande jogador, né, sim. Pra gente ver ele com quase 43 ou 43 já. Já tá. Já jogando o futebol que ele joga, pra gente isso aí é um poder a cada dia mais de... Virou ídolo no Juventude, né? De superação, né? Cara, e com o Bernardo, meia, tava ali mas também no meio de campo, como que era ele no dia a dia? O Bernardo foi um cara que teve muito problema na carreira, jogava bola pra caramba, mas teve problema no Cruzeiro, teve no Vasco, né? Como que era? Infelizmente, né? Acho que eu não falo que desperdiçou sua carreira, porque ainda ele joga, tem suas qualidades, mas teve essas coisas extra-campo que acabou atrapalhando muito. Mas dentro de campo era um jogador de muita qualidade, né? Treinava muito, né? A gente não conseguia entender porque ele tinha esses problemas, mas no dia a dia com ele era um menino, sim. Né? Era um garoto ali muito... provedor, né, que a gente via muitas coisas boas nele, que infelizmente, né, tornou-se esses problemas extra-campo que atrapalhou ele muito dentro de campo, mas que no dia a dia era tranquilo lidar com ele. Serginho, para finalizar, a gente faz todo o quadro uma brincadeira aqui, que é o Escolhe Um. Eu te dou duas opções e aí você tem que escolher entre uma delas.
algumas pedreiras, outras resenhas, mas sem trairagem, né? O maior ídolo do Galo que você já jogou junto, que você teve contato, Marques ou Ronaldinho? É pesado, hein? Pra começar... Cara, essa aí já é difícil. Olha, de idolatria, né, mundial, eu creio que o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas se tratar de Atlético, cara, que eu vivenciei, de como torcedor, acho que o Marques marca muito, né? Você me deve essa, vem, garotinho? Melhor atacante, Tardelli ou Obina? Dois que você já... Os dois também, né? Eu acho que em poder de finalização ali dentro da área, o Obina foi mais assim, poder de homem-gol, gol. Treinar na Cidade do Galo no sol ou preparar treino pros meninos aqui? O que é melhor? Eita! Preparar o treino é muito difícil, mas mais treinar difícil. era gostoso demais. Assim, em coisa assim prazerosa, treinar era muito bom. Mais difícil de marcar, Neymar ou Ganso? Ganso naquela época tava voando também. Aí a gente pega dois nomes assim que no início, né, o Ganso era muito mais difícil. Quem quebra mais na resenha, Heron ou Serginho? Não, quebrar? Não, Heron. Não tem nem comparação. Não, tem comparação não. Tem não, Heron é demais. Heron é o número 1. Esse é o número 1. E o que é mais fácil, hein, Serginho? O Ruca te escalar de volante ou o Ronaldinho errar um passe? Cara, essa foi sacana, viu? Quebrar, hein? Essa foi sacana. Até que às vezes ele me escalava assim, né? Alguns jogos eu entrei de volante, mas o Ronaldinho errar passe era difícil, hein? Acho que o Ronaldinho errar passe era... No treino era também absurdo, do mesmo jeito, né? E pra fechar então, o gol contra o Atlético Paranaense ou o gol contra o São Paulo? O meu primeiro gol com a camisa do Atlético é muito importante para minha carreira, né? É marcante para minha carreira. Mas o gol do São Paulo, ele tem ele é marcante na minha vida familiar. Por quê? O gol do São Paulo, a minha filha tinha quase um mês de vida. Então, quando mexe com a emoção para mim, aí não tem coisa maior. Então, o do São Paulo marca para mim assim emotivamente. Serginho, show demais. Quero te agradecer muito pela resenha. Cara fenomenal, te desejo todo sucesso aí nessa reta final de carreira e também na próxima que já está preparando. E as portas sempre abertas para a gente resenhar e vir aqui mais vezes, acompanhar jogos aqui também. Portas sempre abertas para resenha. Eu que agradeço, não só você, como toda a equipe, né, do Tempo Esportes, assim, de estar podendo, né, falar um pouco da minha carreira como atleta profissional de futebol e também desse pós-carreira. Então, assim, te agradeço a oportunidade de estar podendo falar, né, desse novo projeto que eu tenho, né, de um futuro bem próximo e também do que passou na minha carreira, assim, coisas marcantes, assim. Então, muito obrigado pela disponibilidade de estar abrindo esse espaço para mim. Que isso, obrigado você. E você aí que está acompanhando Onde Está, está convidado a conhecer mais episódios. Estamos chegando aí nesse início da primeira temporada do quadro, já há quase 200 mil visualizações. Então acompanha a gente aí no YouTube do canal Tempo, canal Tempo Esportes. E no canal Tempo Esportes, os cortes dessa entrevista vão estar disponíveis para você acompanhar. Então é só clicar no card que está na sua tela, se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo para a gente trazer mais resenhas com o Serginho, com a turma que jogou no Galo também. Um abraço, até a próxima. Valeu!